Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, mas também pode ser boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você estiver me assistindo. Eu espero que seja boa noite, que você esteja aqui conosco ao vivo e que você possa desfrutar dessa história maravilhosa que eu vou apresentar para você hoje. E eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui muito feliz, muito sensibilizado, porque a gente adora histórias com finais felizes, né? E por mais que a história tenha seus momentos de suspense, né? Que o herói não sabe o que vai acontecer com ele, nesse caso é uma heroína, né? Mas fica aqui comigo que você vai ouvir muita coisa sobre a história, a jornada dessa pessoa linda que está aqui comigo. Mas já vou te antecipando, aqui a gente gosta de trazer alto astral, não é mesmo? Então eu vou pedir para essa minha convidada se apresentar agora, falar o nome dela, de onde ela é, o que que ela faz, já fez na vida e pretende fazer, né? Vamos lá, querida. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Meu nome é Gina, eu sou aqui de São Paulo. A minha formação é arquitetura. Já trabalhei em diversas áreas na minha vida, já passei por muitos altos e baixos. Conheci muita gente, já fiz de tudo um pouco, né? E fui convidada pela Vanice para participar dessa live, dessa apresentação. Me sinto muito honrada mesmo, porque em menos de um ano, quem diria que eu estaria aqui fazendo essa entrevista com você, né? Em menos de um ano que a gente está junto e é uma emoção muito grande, Vanice. Gina, você era da formação que turma? Turma 22, Os Alquimistas. Os Alquimistas. Meu Deus, é muito recente, né? Sim, sim. E Nós aconteceu começamos em tanta maio. coisa em tão pouco tempo. Muita coisa, Vanice, muita coisa mesmo. Quando eu assisti a sua imersão, na realidade, eu perdi a primeira chamada. Eu deixei a Amazona com o cabelo comprido passar. E Então, Gina, então tão pouco tempo, tanta coisa aconteceu, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa. Dentre tudo isso que você comentou, que você já fez, você que é uma arquiteta de formação, mas que, segundo você mesma, já fez tantas coisas na vida, não é? Como que era a tua vida no geral antes de você conhecer a numerologia cabalística? Vamos ver como era, tal. eu já estava numa fase, né, de não estar muito satisfeita com as coisas que estavam acontecendo. Principalmente quando você começa a se questionar sobre o que você está fazendo. Se está certo, se não está, se você está feliz. E eu não estava feliz, eu não estava me sentindo satisfeita, eu não estava contente. Né? E eu tinha acabado de passar por situação de desemprego, e aí é a hora que você começa a se questionar, onde que eu estou errando? O que que eu estou fazendo de, 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 de errado para as coisas desandarem dessa maneira? E quando eu conheci a numerologia cabalística, que eu conheci a pitagórica, né? Mas isso há muitos anos atrás, assistindo a sua imersão, eu comecei a perceber que realmente eu estava fazendo a coisa errada, que eu tinha saído completamente do meu destino, eu tinha saído completamente da minha rota. E a numerologia era uma coisa que eu gostava muito há muitos anos atrás. Só que era a pitagórica. Para quem lembra, há muitos anos atrás, quando você falava
principalmente para o pessoal assim, na faixa hoje por volta dos 80, 90 anos, você falava de cabala, eles achavam que era bruxaria, que era misticismo, era uma coisa assim muito fora do real. E quando eu assisti a sua imersão, foi quando eu lembrei que eu gostava disso. E eu falei, nossa, eu saí completamente do meu destino. Era para eu ir para um lado, eu fui para o outro, não sei porquê, o que foi que aconteceu comigo, que eu saí da minha rota. E quando eu fiz a imersão, e aí, logo no primeiro dia da imersão, já deu aquele estalo. É isso aí que eu estava procurando. Eu já tinha achado outras coisas que eu estava resgatando, mas quando eu achei a numerologia, eu falei, meu Deus do céu. Você lembra de alguma coisa na imersão, talvez no primeiro dia ou em outro dia, que te impactou muito, que você fez assim, uau, eu não sabia disso, ou que interessante. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi quando você comentou a respeito de numerologia com tarô. E eram duas coisas que eu sempre gostei. E quando você comentou a respeito das letras hebraicas, aí você faz assim, meu Deus, toda aquela história que existia por trás, que eu aprendi lá atrás, que cabala era misticismo, que era uma coisa que não era do bem, você fala assim, como pode não ser do bem se utiliza as letras hebraicas, que são as 22 letras utilizadas por Deus? Então, não tem. Quando você desmistifica a numerologia cabalística. Ali eu falei, é isso mesmo que eu quero. Eu já sabia. E o mais engraçado, no ano passado, antes de entrar no seu curso, eu estava procurando curso para estudar hebraico. Menina, olha, você falando do negócio de cabala, e passou um filminho aqui na minha cabeça, né? Eu não sei se você sabe disso, mas eu entrei muito cedo na faculdade, com 17 anos, eu ia fazer 18 em abril, fiz vestibular no final de ano, concluí em janeiro, naquela época tal, e com 17 anos eu entrei na USP. Eu queria fazer, a princípio, português e inglês, né? Foi a minha opção na faculdade de letras, mas depois eu estava numa época assim de muita ligação com a cultura oriental. Eu tanto gostava de literatura russa, Dostoiévski, Tolstói, todos esses grandes nomes, como eu também estava muito numa pegada de autores indianos. Hermann Hesse, não sei se você lembra desses romances, né, ligados à cultura indiana, tal. Então eu falei para minha mãe: eu vou colocar uma língua oriental. E a princípio eu escolhi russo, mas a gente estava num momento assim político meio complicado, e para fazer russo as pessoas tinham que dar uma série de satisfações, porque e eu estava fazendo só por causa da literatura. Aí eu resolvi trocar de língua oriental. Coloquei um anúncio lá na faculdade, eu teria que ter uma pessoa já pronta para trocar de disciplina comigo, e acabei trocando com um rapaz que fazia hebraico. Ele tinha entrado para fazer hebraico e eu em russo, ele queria fazer russo, e eu, mesmo nas primeiras semanas, quando eu ia para a minha aula, eu passava pela sala que tinha aula de hebraico, eu via aquelas letrinhas e eu falava para as minhas amigas, gente, eu acho essas letrinhas a coisa mais linda do mundo. Eu não sabia nem. Aí alguém falou para mim, é aula de hebraico. Eu falei, nossa, eu ainda vou fazer essa matéria optativa, porque tinha umas matérias optativas que você podia cursar durante um ano, era tipo um intensivo. Mas não, eu acabei indo para fazer a língua hebraica. E aprendi muita coisa, tal, mas assim, não só a língua, como a história antiga do povo judeu, a cultura.
E a gente já ouvia falar em cabala, cabalá, né, como eles falam. Mas quando a gente questionava muito, eles falavam assim: ainda não temos autorização para abrir esse tipo de coisa. Então, eles faziam assim, ó, no ano 2000, mas ainda faltava bastante, tem 2 décadas pela frente, né? Eles faziam assim, só no 2000, só no 2000. Então, isso já estava escrito que eles iriam abrir só nesse outro milênio. E aí foi quando teve a abertura, os centros de cabala ficaram muito mais acessíveis, né? Então, mas assim, quando as pessoas não sabem muito a respeito de algo, começa a criar esse misticismo, né? E é uma coisa muito séria. A cabala é a própria Bíblia interpretada de acordo com, principalmente, a numerologia, né? Então, é uma interpretação mais metafísica, mais simbólica da própria Bíblia, né? O que está por trás de cada uma daquelas histórias. E tem muita numerologia, né? Sim, Muita numerologia. Então, essa semana mesmo eu estava falando numa live do que Moisés passou com o povo dele até atravessar o mar, né? Foram 40 anos, é isso que traz a Bíblia, né? A Torá. 40 anos. Por que 40 e não 50 e não 30? Ou, sei lá, 35? 40, porque 40 tem a ver com muito com coisas processuais. Você sabe disso por conta do número 4, não uhum, é? Então, de uma certa forma, você está ali num quadrado e tudo que resta a você, uma vez que você está ali naquele quadradinho, é construir, processualizar, não é? É colocar uma ordem nas coisas. Então, digamos assim, que 40 anos foi o tempo, o 4 potencializado pelo zero, para aquele povo se preparar, é o para período de edificação, né? maturar aquele processo, né? Então, assim, eu acho muito lindo tudo que é cabalístico, porque ele nos esses ensinamentos eles nos trazem compreensão e assim a possibilidade de aplicar aquilo na nossa vida. Eu acho Uhum, isso fantástico. Então, por exemplo, uma pessoa que está no ano pessoal 4, ah, estou no ano 4. Cara, aproveita, constrói alguma coisa na tua vida, cria um plano, não é? exato. Processualiza, entra nesse processo e dá um jeito de ser feliz nesse processo. Lá na Sim, frente, né? Você vai agradecer por ter trabalhado nesse plano, por ter construído alguma coisa. Enfim, gostoso conversar com você, Gina, sobre esses assuntos que às vezes a gente não tem oportunidade de contar para as pessoas, né? Muita verdade. gente não sabe disso, que eles não tinham, né? Os judeus não tinham autorização para abrir determinadas coisas, né? Essas egrégoras, esses ensinamentos antes desse período. Sim. Inclusive, se eu não me engano, entre eles mesmos, né? A cabala só era divulgada entre eles aos homens a partir dos 40 anos, não é isso? Também, só para os homens. E a E já partir em dos uma 40, fase mais madura, né? Por exato. quê? Pela responsabilidade, né, envolvida em cada um desses episódios. A responsabilidade, principalmente na divulgação, em você trabalhar isso para melhorar a vida das pessoas, não é? Isso é Uhum. muito interessante. Mas, enfim, então você, a Higina, gostava de todas essas questões relacionadas com tarô, com números, mas ela jogou um cimentinho por cima de tudo isso
durante algum tempo. E um dia, eu não sei como foi que eu apareci para você, convidando para imersão, né? Foi no ano passado, acho que na primeira, acho que foi a primeira imersão que você fez, foi nesse período, e eu vi você com o cabelo curtinho, espetadinho, aquela música, a sua música tema, né? E eu imaginava, falava assim, gente, isso é uma música medieval. Eu estou vendo os cavaleiros disputando justa, Aquela né? música celta, que Eu abre a imersão. isso, eu acho linda, né? E aí, na primeira eu não fui, deixei passar. Aí na segunda eu falei, ela de novo? Eu falei, não, eu vou ver. Eu falei, não, eu vou ver, vamos ver, né, o que que acontece. E aí eu lembro que eu tive a notificação, esqueci, o celular foi lá e anunciou, olha, vai começar. Eu, nossa, esqueci. Aí eu falei, eu acho que eu não vou assistir. Eu falei, não, peraí. Eu fiz a inscrição, de repente eu tirei o lugar de alguém, é muito desaforo da minha parte, eu não assisti. Aí comecei a assistir junto com meu filho caçula. Quando acabou o primeiro dia, eu já queria estar no segundo, né? De tamanha o conhecimento que eu fui adquirindo. Então eu não vi a hora de passar o tempo para já ir para o segundo dia. E a mesma coisa no terceiro, e aquela coisa, assim, aquele desespero de aprender mais e mais, e as coisas começando a fazer sentido. E hoje eu falo assim: a numerologia é igual aquele passatempo de ligue os pontos. É a Sim, mesma coisa, porque quando você ligar os pontos, você vai descobrir qual é a imagem escondida. A imagem escondida é você, é a gente. adorei isso. Adorei Entende? isso. Porque você vai ligando os números e no final você descobre qual é a imagem. E a imagem é a sua, só que você não estava vendo, né? Então foi quando eu comecei a ligar os pontos. E aí eu comecei a perceber, nossa, eu saí totalmente do meu caminho, tanto até mesmo do que eu tinha estudado, que eu sempre gostei, que era arquitetura. E por incrível que pareça, como eu disse, eu não estava trabalhando. 2 meses depois que eu comecei o curso, assim, devorando o seu curso, eu comecei a trabalhar na minha área. Eu voltei a trabalhar na minha área. Essa história é a melhor, né? E aí você fala assim, meu Deus, eu tomei as rédeas da minha vida. Eu tomei as rédeas. Por quê? Porque a gente chega uma fase na vida da gente que a gente se acomoda, né? E o vento está soprando para a direita, e eu vou para a direita. O vento está soprando agora para a esquerda, e eu vou para a esquerda. Não, peraí, eu não quero ir para a direita. Eu tenho que dar um jeito de ir para a esquerda. Eu tenho que direcionar a minha vida. E quando eu percebi, que eu poderia tomar as rédeas da minha vida, as coisas começaram a andar. E aí segui o caminho, primeiro, que eu tinha saído da minha rota, né? E aí eu comecei realmente a falar, eu quero ir por esse caminho, e eu vou por esse caminho. E está sendo assim. Então, em 6 meses, desde que eu comecei a trabalhar, eu já fiz diversos cursos da minha área, voltei a desenhar, a projetar. Olha que incrível. Então, quando eu vejo, às vezes, as pessoas nas suas lives, eu não sei, eu fico pensando, eu falei assim, é que as pessoas se acomodaram a tal forma que quando elas percebem que elas mesmas podem mudar, elas falam, meu Deus, será que eu consigo? Consegue. Você consegue. Basta você querer. É a sua vida, é o seu destino. Não é o meu, não é o da Vanice, é o dela. Com Se ela, certeza. e se ela quer mudar, ela tem que tomar as rédeas da vida dela e fazer o que ela veio aqui para fazer. E foi exatamente isso que eu fiz. E está indo
maravilhosamente bem, graças a você, graças a Ai, graças a você também, né? porque se eu, é aquilo, se eu não aceitasse, não acatasse isso, eu não ia fazer, como Então, muitas pessoas. vamos entender um pouco. Você me viu no começo de 2022. Ah, vou fazer essa imersão, acabou não fazer. Sim, Aí, a de primeira. novo, aquela doidinha de cabelinho espetado apareceu de novo para você. E você falou assim: não, não é possível, vou fazer esse treco aí que é a imersão, né? A semana gratuita. Aí você veio, fez a imersão. Aí você comentou que você estava já com o teu filho na primeira aula, anotando tudo, já querendo que chegasse a segunda. Depois da semana, você entrou para o curso de formação. Era Entrei. a turma 22 que ganhou o apelido carinhoso de Os Alquimistas. Nossa, a turma fez história, né? Turma 22. E Sim, tem aí, a da foguetinha, né? formação. Aí começou a devorar tudo, como você Sim, falou, né? Absorver bastante do curso. E aí você falou assim: não, agora eu vou tomar as rédeas da minha vida. Porque agora eu liguei os pontinhos e descobri quem que eu sou, o que, que eu vim fazer aqui, que potenciais eu trouxe no meu nome, né? Que habilidades que eu tenho. E você sabe, Gina, Deus aposta, cada um de nós é uma aposta dele. exato. Ele nos envia para cá, a gente já tem um roteiro a ser cumprido, não é? E às vezes a gente não está, depois que a gente nasce, né, passou lá pelo portal de esquecimento, a gente não consegue mais decodificar isso, quem a gente é, o que a gente veio fazer. E aí é aquilo que você falou, é a síndrome da pipa. Por quê? Você se sente como uma pipa no ar, né? Você vai longe, 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 às vezes você roda, 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 nem você sabe mais Para por que que lado você você está está indo? naquele horizonte ali, até que chega uma hora que quebra a linha, né? E aí a gente vira uma pipa perdida mesmo, sem dono, sem uma direção. Então, não, pera lá. Quem comanda a minha linha sou eu, né? Então, acho que foi o momento que você caiu na real e você tocou numa coisa muito importante, que é o poder das letras hebraicas. Muita gente, quando vê a nossa tabelinha, a nossa tabela cabalística, estranha um pouco alguns valores de letras tal. Ah, mas por que, que essa letra na sua tabela vale tanto? E eu explico porque cada letra do nosso alfabeto está relacionada com uma letra do alfabeto hebraico. Ah, tá. O que essas pessoas não sabem, e a gente está contando para elas agora, é que quando uma letrinha do nosso alfabeto se liga a uma letra hebraica, ela também está se ligando a um poder imensurável, um poder imenso, porque cada uma delas traz um poder para a nossa vida. E todas elas criam o quê? Criam situações, criam oportunidades. Agora, para todo mundo, Regina, deveria ser para todo mundo. Só Sim. que tem pessoas que não abrem o seu recipiente. Né? Uma das coisas que a Cabala fala muito é que todos nós temos o nosso recipiente. A diferença de quem está recebendo dinheiro e quem não está é que aquela pessoa que não está recebendo, o recipiente dela está fechado. E ela vai falar assim: você está louca, mulher? Imagina, eu saio que nem se eu estivesse pegando água da chuva. Eu preciso desse dinheiro, eu quero. Mas ela não sabe que não é assim. Esse recipiente é uma coisa extremamente espiritual mesmo, está muito ligada
ao teu íntimo, à tua alma, à tua essência. Isso tem. Você abre esse recipiente intencionalmente e isso faz parte de um processo. Uma coisa eu te digo, é muito comum, vamos dizer assim, que a maioria das pessoas que entram para os nossos cursos, até para a imersão mesmo, muita gente comenta, Vanícia, uma semana que eu fiz a sua imersão e eu só fiz a imersão, tal, tal. Meu, aconteceu um monte de coisa boa na minha vida, tal. Eu falo, que bom. Mas o mérito é daquela pessoa, porque ela conseguiu abrir o recipiente dela. Porque as bênçãos, elas são lançadas todos os dias. A vida é abundante. Deus é extremamente doador, né? Existe muita abundância. O que não existe é no geral, as pessoas se abrirem para receber. Então, a gente tem que começar a aprender como eu recebo essas bênçãos. Isso. Eu acho que a chave que abre isso é o autoconhecimento. Então, aqueles 6 números, né, que você falou, sabe quando você liga os pontinhos, que são os nossos números fixos, né? 3 no nosso nome, os outros 3 vêm com a data de nascimento. Só com esses 6, eles são o segredo do nosso cofre aqui. Então, quando a gente tem essa revelação, é uma coisa incrível, aquilo começa a mexer com a gente fala assim, puxa, não é que eu sou tal número, sou assim, então por isso que eu me sinto feliz de um determinado jeito, ou não me sinto feliz de um outro jeito, não é assim? Exatamente isso. Uma coisa que acho que você não sabe, eu comecei, quando eu vi a sua primeira chamada, que eu não aceitei, eu estava exatamente no final do meu ano 9. Aí depois que eu fui entender por que eu só fui me interessar pela Vanice em abril, porque eu já estava no meu ano 1. Então eu comecei o meu plantio na melhor época. Eu fui te conhecer no melhor período. Então, assim, é o que você falou, as pessoas precisam conhecer a chave do segredo que a gente tem, o segredo que a gente tem aqui. Se a gente descobre estes números, o seu coração abre e você fica receptivo para tudo o que é bom. Até mesmo aquelas coisas que não são tão boas, você aprende a lidar com elas. E isso é Exatamente. importante. Isso chama-se sabedoria, né? Exato. Então, hoje fica muito mais fácil se aqueles que você sempre fala, né, os perrengues. Você sabe lidar. A gente aprende a lidar e tirar de letra o perrengue. Então, aquilo que a gente transformava num monstro gigantesco, você vai ver, é um bichinho desse tamanho. Né? Você fala assim, nossa, e eu fazia lá atrás um monstro gigantesco, e hoje não. Chega a ser até engraçado. Você fala assim, nossa, e eu sei que eu exagerava tanto, né? Porque você aprendeu a dominar a coisa. E esse ano, como é um ano 7, a gente tem que tomar as rédeas da nossa vida de qualquer maneira, né? Então a gente tem que falar assim, eu quero seguir por esse caminho, eu vou fazer desta maneira. Mas para isso eu preciso saber exatamente para que eu vim aqui, o que eu tenho que fazer. E daí sim a gente falar, é para lá que eu tenho que seguir. A minha rota, o meu destino está ali, é aquele caminho que eu vou seguir. E aí, depois que você conhece, ninguém te segura. Inclusive, como você comentou, né, a gente está no ano 7, ano universal 7, né, 2023, quando você soma tudo dá 7. Então, assim, pelo tarô, é a carta do carro mesmo, pedindo para a gente, né,
se manter na nossa direção, segurando ali as nossas rédeas, porque às vezes os cavalos querem ir cada um para um lado. Então, quando você sabe o que você quer, você traz o cavalo, é você que está ali no comando, né? Isso é muito Exato. importante. E pela numerologia, é um ano muito ligado ao conhecimento e à sabedoria, que a sabedoria é aquela coisa que eu uso o conhecimento para tornar a minha vida melhor, mais leve, não é? Então, é o que você falou, aquilo que para mim era uau, assim, no passado, agora eu olho e falo assim, peraí, me dá um tempo que eu vou resolver isso. Então, já não me mata do coração quando acontece alguma coisa, que aí eu vou pensar, bom, vamos ver pela numerologia, por que será que está acontecendo isso? Ah, hoje é um dia tal, ah, hoje não sei o quê. Então, a gente vai. Por isso que é bom ser um alquimista, né? Porque você transforma chumbo em ouro. Exato. Básico assim, você pega um problemão, fala, tá, vou picar esse problemão aqui em muitos pedacinhos e como é que eu vou lidar com isso? E você resolve aquilo na boa. Funciona, como você disse, né? Picar tudo, mais ou menos como se você tivesse aquelas pecinhas de Lego e você tinha Isso, um castelo horroroso e você desmonta e monta um castelo maravilhoso. Você faz a transformação. É você quem transforma. exato. Entendeu? Adorei também essa analogia do Lego. Muito. Porque as opções estão nas suas mãos. Está na sua mão. Cada um decide o que quer fazer. Se chama livre-arbítrio. Você quer seguir pelo caminho que é o mais cômodo, você segue. A Só que gente se você... chega aqui, pelo que eu estou entendendo você falar, com uma caixinha cheia de pecinhas de Lego. Isso. E Às aí vezes você a gente montou um negócio totalmente que não tinha nada a ver com a gente, né? E aí o que exato, e a gente acontece? ficou... O brinquedinho cai para um lado, cai para o outro, até que tem uma hora que você fala, cara, minhas pecinhas todas no chão. Aí é o momento da gente se conhecer. É como se alguém tivesse te dado o mapa das pecinhas. Ó, tá aqui o gráfico, é isso aqui, ó. Segue esse esquema e aí você monta direitinho e você fala: nossa, agora estou me vendo aqui, né? Exatamente isso, exatamente isso. É quando você se descobre. Na realidade, eu interpretaria assim: você renasce. É como uma fênix. Você vai, de repente você fala, meu Deus, estou morrendo, vou virar fumaça. E de repente você ressurge. Mas ressurge conhecendo o seu real valor, a sua real capacidade, do que você é capaz. E esse ressurgimento, você sabe que não vai mudar mais, porque você tomou conta das rédeas da sua vida. Exatamente, isso é muito importante também. Ah, mas e se eu voltar para que. Você não vai voltar, porque Não, você agora é como você falou, você renasceu, você reencarnou na própria vida com o mesmo CPF, não é assim? exatamente isso. Eu comecei, depois que eu conheci a numerologia, eu me sentia assim, eu só sabia que eu era a mesma pessoa, porque eu tinha aquele CPF, que é o mesmo, né? Sempre. Porque, Higina, juro, eu comecei a me sentir uma outra pessoa. Eu já queria, eu quis e desenhei uma outra vida para mim, deixei para trás uma vida que eu não queria mais. E quem me fortaleceu foi a numerologia cabalística, foram os atendimentos que eu comecei a fazer, os retornos que eu comecei a receber, né? Me fala uma coisa, como é a Higina hoje, arquiteta,
trabalhando, produzindo e numeróloga cabalista? Olha, é muito interessante porque eu consigo, conversando com os clientes, né? Você vai pegando algumas informações, lógico, a gente faz contrato e tudo mais, então você tem as informações sobre data de nascimento, nome, então você já dá uma olhada para saber como que você pode abordar o seu cliente e poder conversar com ele. É uma ferramenta que a maioria das pessoas não conhece, né? E quando você tem esse conhecimento, fica muito mais fácil de você lidar com as pessoas. Então, pela numerologia, até mesmo utilizando o Feng Shui, aí a gente vai fazer projeto, eu já estou imaginando a casa como que vai ficar com as características do cliente que eu estou conhecendo, com o número do lote que o cliente tem, o número que tem da placa, porque tudo é número. Tudo, 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 Tudo é tudo é número. energia, né? Então, você sabe como que você pode fazer com que se torne uma coisa prazerosa para o cliente e para você também, né? E é aquilo que você sempre fala, quem não se conhece, não acontece. E aí, muitas vezes eu converso com os clientes e eu comento, falo assim, então eu estou aproveitando para dar uma olhada aqui, o número da sua casa, eu estou vendo que é você, seu esposo, e aí eles ficam meio assim, ela é louca? Aí conforme eu vou conversando com eles, e eles começam assim, não, mas o que você está falando faz sentido. Ah, é? Então, e aí eu começo a jogar com eles assim, porque você aqui pode fazer dessa maneira, que eu acho que vai atender mais uma necessidade sua, que você gosta de determinada coisa. E a pessoa fica assim, gente, ela tem informante, ela pôs detetive, qual que é o problema? Nossos informantes são os números, né, Gina? Exatamente, exatamente. E aí é aquele negócio, eles acabam se interessando e pedindo até para fazer mapa, né? Eu trabalho com uma engenheira, ela ficou alucinada. Quando eu comecei a falar lá, e porque eu quero participar dessa imersão, porque eu quero conhecer a professora, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, eu falei, calma, vamos Olha, com eu calma. já vou até falar, engenheira, você e quem mais estiver nos assistindo aqui, se deu aquela vontade de participar dessa imersão que é de graça durante uma semana, você vai ser meu aluno, minha aluna, né? Vai receber material de apoio, vai ter as aulas, tudo bonitinho. Ó, aqui embaixo desse vídeo, você vai encontrar um link, você vai tocar ali e saber mais sobre isso, fazer tua inscrição. Porque, olha, não faz que nem a Higina naquela vez do final do ano 9, tá? Acredita que a oportunidade você precisa aproveitar agora, né? Sem procrastinar, né, Higina? Exatamente, o 9 é a procrastinação, né? Oh, meu Deus, mas aí em seguida veio eu falei, agora eu vou. E agora ninguém me segura. O mais importante é que você atendeu o chamado, né? Então eu já estou falando para a galera, economiza tempo, energia já, toca ali no link, clica ali, toca ali e já deixa a sua inscrição feita. Nós vamos avisar você depois para você não esquecer, igual a Higina. Com certeza ela lembrou, porque a gente mandou um lembrete. Ela, ai, uau, socorro, é hoje e tal, né? Normalmente é assim, as pessoas fazem tantas coisas que é por isso que a gente tem essa preocupação de não deixá-las esquecer, né? Mas olha, Gina, a gente poderia conversar durante horas aqui, porque você é uma pessoa muito inteligente, tem muito conteúdo, é muito sábia, é uma delícia, a sua energia é maravilhosa. Gente, e além de tudo, ela é artesã. Ela me deu de presente uma obra dela feita com crochê, a coisa mais linda do mundo.
Então, olha a multiplicidade de uma pessoa, né? E bacana é você ver que a Higina agora está funcionando com todos os botõezinhos, né? Tem a teclinha da artesã, da arquiteta, da numeróloga. E é isso que a gente quer, né, Higina? A gente quer as pessoas sendo multipotenciais. E tem gente que não está sendo nem o mínimo do mínimo, está anestesiada, e aí fala, ai, minha vida está parada, ai, não estou. Então eu falo, chega de não na sua vida, pelo amor de Deus, vamos, né, dar um empurrão aí. Na hora que a gente der o start, aí você se sente motivado para pegar as rédeas da sua vida e ser uma pessoa linda, realizada, como a Higina está agora, né, Higina? Ah, com certeza, é o que eu disse. Depende só de você. Depende só de você, de tomar as rédeas da sua vida e tocar e fazer do jeito que você quer e do jeito que você merece. Porque todo mundo merece ser feliz, todo mundo Sim. merece ser realizado. E a gente só acontece se a gente se conhece. Não adianta. Quem reconhece o nosso valor somos nós. Começa Nós é sempre a gente, né? Exatamente. E se você não se conhecer, você nunca vai descobrir porque que você nunca está realizado. Porque chega uma hora na sua vida que você fala assim: ah, eu faço isso, não estou feliz, eu faço aquilo, eu não estou feliz. Por quê? Porque você não sabe o que você quer. Você só vai ser feliz, só vai assim, conseguir atingir a plenitude quando você realmente se conhecer e saber a que você veio. Aí você consegue ser feliz. Encaixar as pecinhas, o Lego, né? Exatamente. Cuida Ou do então seu Lego, adorei a história do Lego. E Gina, querida, que pena que o tempo passa tão rápido e a gente tem que encerrar essa conversa que está tão maravilhosa, mas sinta-se feliz por estar inspirando tanta gente. A sua história é de fato muito inspiradora, tá? Eu tenho um baita orgulho de ter você como minha aluna, hoje minha numeróloga, né? E sim. muito feliz também por você ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui contar um pouco da tua história. Obrigada, Vanice. Então, Obrigada. agora nós vamos fazer aquela despedida da nossa audiência aqui, né? Vou Sim. deixar você se despedir primeiro. Eu queria agradecer a Vanice por ter me convidado a participar para dar o meu depoimento. Como eu disse e sempre digo, para você se sentir realizado, você tem que se conhecer, você tem que se permitir ser feliz e permitir se conhecer. Então, procura descobrir quais são os seus números da sua senha, para que você consiga atingir a sua plenitude. Né? Isso que eu acho que é o mais importante. A partir daí, é correr e ser feliz. Com Vânia, certeza. muito obrigada. Povo, muito obrigada por fazerem parte desse momento épico da nossa conversa aqui com a Egina. É um momento muito especial para mim, para ela e aí para vocês todos. Cuida das tuas pecinhas do Lego, viu? Não esquece dessa mensagem aí. Um beijo para todo mundo e até a próxima, né, Gina? Tchau, gente.